O que as pessoas mostram o seu melhor, a bondade, a fidelidade, a caridade. Mostra que são pessoas sensíveis, né? Humanistas, altruístas, que procuram dar o melhor em função das pessoas. Mas, na verdade, a raça humana vive uma hipocrisia espiritual, se escondendo atrás de religiões, ensinamentos, filosofias, escondendo o seu pior. O seu pior. Até mesmo no povo de Deus. Até mesmo no povo de Deus, da igreja veterotestamentária do Antigo Testamento, homens que tinham virtudes pensavam que eram perfeitos e lá na frente passaram vergonha. Então você que é cristão, não quero saber a denominação, se é evangélico ou não, que é cristão, que pensa que é bom porque tem uma religião, porque reza, porque ora, porque faz isso, aquilo. Começa a ver e a observar se realmente esse evangelho é o de Cristo. Vamos começar no livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 33, 34 e 35. Olha que virtudes Moisés tinha. E assim que Moisés acabou com ele, falou com ele, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair, e saindo falava o que era ordenado. Assim, pois, vieram os filhos de Israel e cobriram o rosto de Moisés, que resplandecia a pele que saía do seu rosto. Tornava Moisés a pôr um véu sobre o seu rosto, até que entrava novamente na presença de Deus. Nós temos um evento acontecido com Moisés, um advento glorioso, onde ele recebeu ali o decálogo, as 10 tábuas, 2 tábuas da lei com os 10 mandamentos, em que ele se aproximando-se de Deus, estando de costas, lógico que ele não contemplava Deus, ninguém pode ver a Deus. Ele recebia tanta virtude que o seu rosto brilhava, eu não sei como uma luz actina, né, a luz mais poderosa, a luz como de uma máquina fotográfica, ou aquelas luzes de eletrodo, quem trabalha com sol, é uma luz tão ofuscante que a pessoa não pode contemplar. Às vezes eu acho que é até mais poderosa do que o sol. Eu não sei se Moisés ficava com aquela luz actina, mas eu confesso que cobriu o rosto dele para que ninguém pudesse ver, era muito claro. Quando ia a Deus novamente, apresentava-se a Deus, e descobria porque via a glória de Deus. E o interessante é que houve um período, todos nós temos um período, temos um advento espiritual, onde Deus comunica as primeiras instruções, nos dá a lição de vida. Geralmente é quando nos convertemos, ou quem não se converte, chega naquele culto, chega naquela fase da vida de Deus, começa a falar. É semelhante aqui a Moisés. Mas quanto os historiadores que Moisés ficou nesse ciclo, fala com Deus, brilha, cobre o rosto, e foram se passando os tempos, e estava feito lá toda a lei de Deuteronômio, estava feito o livro de Levítico, a tábua das leis não precisava mais de instrução, era só seguir pelo deserto. E Moisés continuava com seu rosto coberto com um manto no rosto, se achando o mais santo, o mais puro de todos, embora não tivesse mais aquele brilho, não tivesse mais aquele fulgor que tinha outrora, porque o brilho não era Deus, não era dele, digo melhor, era uma virtude de Deus. Mas Moisés, com vergonha, se achando o principal, o dono da verdade absoluta, é uma análise nossa, teológica, ele continuava com seu rosto coberto, diferenciando-se do povo. Até que um momento descobriram o rosto de Moisés, e não era mais ofuscante como antes. Não tinha mais aquele brilho, não tinha mais aquele fulgor. Agora eu vou trasladar essa história para a nossa realidade, dando moral dessa história, é que hoje nós também temos esse advento de muitas pessoas que se infiltram nas igrejas, que entram nas lideranças, entram nos grupos de base, nas comunidades e nas diversas esferas religiosas.
E muitas vezes porque teve uma instrução a mais, porque conheceu um versículo a mais da Bíblia, se acha melhor do que todos e começa a ficar encapuzado, se escondendo na palavra de Deus, praticando mal, praticando toda a sorte de imoralidade espiritual. Quando falo imoralidade espiritual, aqui tem a ver com a desobediência, com a idolatria, com a bruxaria, com esse âmbito que se torna infiel a Deus. E fica coberto ali na religião. Ah, porque eu sou evangélico, eu sou de uma igreja como a minha, eu sou da Assembleia de Deus. Outro diz, não, eu sou católico, eu sou uma pessoa do grupo de oração, eu sou uma pessoa do texto, uma pessoa que tem frutos, que tem coisas boas. Quando nos bastidores a comunidade sabe que aquela realidade não condiz. Então o que eu trago hoje não é da minha vontade, não é do meu desejo, mas é da vontade do Espírito Santo, que tocou na vida de alguém e disse, ó pregador, fala sobre as máscaras espirituais, fala sobre aquelas igrejas, aquelas pessoas que se infiltram nas igrejas, para mostrar que são boas quando a realidade é outra. Então a palavra que o Espírito Santo entrega nessa tarde é para te dizer que você comece a tirar a sua máscara, comece a revelar quem você realmente é dentro da sua igreja, dentro da sua religião, porque não são as suas temáticas, não são as suas orações, não são as suas maneiras de praticar a liturgia, não é o seu louvor, a sua adoração que vai fazer justificativa diante de Deus, mas puramente e simplesmente o sangue de Jesus mediante o seu arrependimento. As igrejas estão cheias de evangélicos, estão cheias de crentes, porém eu digo com toda a autoridade, estão vazias de pessoas nascidas de novo, de verdadeiros adoradores, de verdadeiras pessoas que realmente tem um compromisso, uma vivência, um conteúdo com Cristo. Eu vou provar. No livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz o seguinte. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prosperará, mas o que confessa e abandona encontrará misericórdia. Observe que é um versículo contundente, que você está escondendo os seus pecados, você está escondendo a sua maldade, você não vai prosperar, você não vai sair do lugar, mas o que confessa e abandona encontrará misericórdia. E quero chamar a sua atenção aqui sobre a confissão aqui, não é a confissão auricular diante de um religioso, diante do seu pastor ou diante do irmão, não, é diante de Deus, você confessar a Deus a sua culpabilidade, o seu compromisso com a idolatria, a sua vida nefasta, quando negligencia a palavra de Deus, quando presta cultos que não chegam ao trono de Deus, que por trás da sua vida, por trás do seu contexto religioso, você não quer nem saber de Deus, você até tem vergonha de Deus, porque quando está em público, não quer falar em Deus, só fala dentro da sua igreja, na hora da sua oportunidade, na hora da sua liturgia. Você não tem que confessar o homem, não. Você tem que confessar a Deus, pedindo perdão a Deus, para andar em novidade de vida. E diz, o que confessa e abandona encontrará misericórdia. Então é hora de você fazer um pacto com Deus, como eu disse ainda há pouco, pedindo uma aliança, um pacto com Deus, para que Deus revele a essa cidade, através da palavra, através dos sonhos, através da liturgia bíblica, através dos canais de comunicação, que seja rádio, internet, livros, jornais. Digo com experiência ministerial, eu sei de que estou falando, porque as piores pessoas estão escondidas, estão infiltradas dentro das igrejas cristãs. Eu não estou falando daquela pessoa que chega ali no culto semanal, a pessoa que chega no culto quinzenal, no mensal, trimestral. Eu não sei qual a sua frequência ao seu culto. Eu estou falando daquelas pessoas que estão infiltradas dentro da religião, escondidas, fazendo toda parafernálias, e lá na frente louva ao Senhor, glorifica ao Senhor como se não estivesse fazendo nada.
Estou falando daquelas pessoas que pensam que são adoradoras de Deus e se curvam a tantas coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. E começa a tecer maldade dentro da sua comunidade. Fala de um, espeta outro, politiza contra outro. Pega a cabeça de A, pega a cabeça de B. Exclui fulano aqui da liturgia. Ele fez isso. Ela fez aquilo. E você, o que é que tem feito? Porque a comunidade, a sua religião, a sua igreja pode até não ver, mas Deus contempla todas as coisas. Pagando de bom, mas destilando veneno, enganando a humanidade, jogando pessoas fora do Evangelho, excluindo muitas vezes, vivendo a religião como se fosse um partidozinho ceboso de cidade do interior, igual, aquele aqui no nosso grupo não, tira ele, deixa ele de lado. Não, isso é coisa humana, isso é coisa que são deploráveis, depravadas. Estou falando de um âmbito espiritual, estou falando da sua salvação, estou falando do seu compromisso com Deus, estou falando da sua eternidade. Aonde é que você vai morar? Com Deus no céu, recebendo virtude e glória, ou com o diabo sendo atormentado, como diz a palavra, clamando, chorando, rangendo os dentes por todos os séculos dos séculos. Deus não tem esse desejo. Não é porque você pertence a uma religião, não é porque você pertence a uma lei, é porque você precisa de Deus. Não é porque você diz Senhor, Senhor, você levanta a voz em alto e bom som nas suas liturgias, nas suas visitas, nos seus novenários, nos seus cultos, nos seus evangelismos, clamando o nome do Senhor, expressando bondade. Quando a sua alma está queimando no inferno, clamando por Jesus, a sua alma está clamando para que você deixe a prática delituosa da idolatria, deixe de se curvar diante das esculturas e se curve diante de Deus em espírito e verdade. A pior maldade, a pior imoralidade, eu costumo dizer, não são aquelas que o pessoal acha, não, é a pornografia, é a sexualidade liberal. A pior traição não é aquela que é feita com seres humanos. A pior traição, a pior infidelidade, a pior forma de pecar é quando você adultera contra Deus, quando você deixa os preceitos e os ditames da Bíblia, quando diz adorai a Deus em espírito e verdade, somente a Ele glorificarás. A mesma Bíblia li a semana passada, não prestarás culto a outros deuses, não te curvarás diante das imagens de escultura. E você pega todos esses contextos, todos esses ensinamentos da Bíblia e se cobre como Moisés, achando que é o bom, que é o diferenciado, porque tem o nome de uma religião, porque no momento Deus falou com você e você saiu dos planos divinos. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, disse Jesus, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. São palavras de Jesus Cristo. Entre uma pessoa salva, um crente genuíno que vive uma fé, e entre um cristão, um crente que vive uma fé mascarada, há um diferencial. A fé verdadeira vive pela palavra de Deus. Vive segundo o Evangelho, renunciando o mundo e os manjares que são oferecidos, as facilidades, as fartuidades pecaminosas, os deletérios da alma, as imoralidades espirituais que te afastam de Deus, porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas acendem uma vela para Deus e uma vela para o diabo, em que as pessoas se curvam diante de Deus por poucos segundos e se curvam muitas vezes diante de entidades umbandistas,
ritualísticas, entidades religiosas, marcos que dizem que são sacrossanto, quando na verdade não são nada, porque o tudo e o todo é o Deus, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que preenche todo o universo, aquele que toma todos os lugares, e na sua imensurável grandeza, ele entra no seu coração e faz morada, e tira o diabo, e tira o vício, e tira a idolatria, e tira a religiosidade, e tira a máscara, e faz de você uma nova criatura. Mas é necessário que você obedeça. A fé forjada, a fé mentirosa é mascarada, não suporta a palavra de Deus, encontra defeito em tudo, nos irmãos, nos crentes, nas igrejas, nos pastores, até na palavra de Deus, porque não suporta, vive uma utopia espiritual, vive uma quimera, algo que não existe, pensa que são, mas não são. E quando o evangelho chega numa palavra como essa que estou pregando nesse momento, uma palavra de impacto, uma palavra que faz o diferencial, ele sente o comichão, sente o ouvido coçado e liga o rádio, corre, fecha o microfone, liga o som alto para não ouvir a palavra de Deus. Mas quando é a noite, está na sua liturgia, a maior alegria, eu vivi esse contexto, o maior prazer de um pecador religioso é dar um fora no crente. Aí você está dizendo, eu tenho um crente para correr. Porque você vive uma fé, você vive uma vida, você vive uma religião mascarada. E é momento de dar um chega, é momento de dar um basta, porque nós estamos falando da tua vida eterna, do bem maior, que não são propriedades, que não são carros, que não são relacionamentos, que não são cursos superiores, que não são altos salários, é a sua salvação eterna. Eu e você vamos morrer, ou se aceitarmos Jesus, poderemos ser arrebatados. Isso Deus o sabe. O bem maior é a sua vida, a sua alma, a sua eternidade. Mas eu falei de pessoas que são mascaradas espirituais e não suportam a palavra de Deus. Vamos ver se tem fundamento bíblico. Tem que ter fundamento bíblico. Não falo fora da palavra. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Porque haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão sobre si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Concupiscências é desejo demasiado da carne, tudo exagero, comer, beber, falar, tudo que é vicioso chama-se concupiscência, né? E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Vamos fazer aqui uma análise cognitiva e espiritual. Isso é, vamos ver o que é que Deus quer dizer. Não suporta a sã doutrina. Eu vou dizer com autoridade, não tem nada mais invasivo para o mundo, nada mais chato, nada mais sufocante do que ouvir um crente pregando a palavra de Deus. É ou não é você que é ímpio? Mas sabe por que você pensa assim? Porque virá um tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira no ouvido, comichão no ouvido, a minha Bíblia original diz, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, seus desejos demasiados da carne. Deixa de acreditar na palavra de Deus, acreditar aqui. O meu líder é formado em psicologia, em sociologia, em antropologia, em direito, em não sei o que lá. É bom, o líder tem que ser preparado. Mas o seu líder é formado na doutrina da salvação. Ele nasceu de novo, ele tirou a máscara e disse, Jesus, eu sou assim, olha, eu preciso de ti, eu tenho inclinações, eu tenho falhas, eu tenho vícios, Senhor, mas eu preciso nascer de novo, eu preciso te aceitar. O seu líder fez isso. Jesus
Eu preciso deixar de adorar a criaturas, a coisas, a ícones que não são tu, Senhor. Eu preciso adorar somente a ti. Porque se ele fizer isso, associado a esse conhecimento humano, eita, que vai ser uma igreja para lá de bênção. Não suporta essa doutrina. Deixa os pastores para seguir os doutores. Ah, fulano é doutor nisso, naquilo. Abandonam a verdade de Jesus Cristo. E o pior de tudo, a Bíblia diz: desviarão os ouvidos da verdade, voltado para as fábulas. Deixa a Bíblia Sagrada e escuta as fábulas, as historinhas. Eu anotei aqui o que é fábula. Eu vou ler, agora eu vou ler. Que são as fábulas? São narrativas curtas, geralmente protagonizadas por animais que agem e falam como seres humanos. Narrativa, historinha pequena. Colocando animal para falar, colocando criaturazinha para falar. Falando como seres humanos, a Bíblia diz aqui, ó, deixa a sã doutrina e volta-se para as fábulas. Isso mostra que são pecadores que vestem máscaras de cristão, que andam com uma Bíblia, que falam como os salvos, que cantam hinos da igreja, que faz uma louvação a Deus, que tanto benditos, gloriosos, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, cantam isso. Mas segue as fábulas, as crendices, as historinhas humanas. Semelhante àqueles homens que sentem vontade. São semelhantes, eu abri um precedente, essas fábulas, essas histórias, pessoas que estão mascaradas e não são salvas. São feitos aqueles homens que sentem vontade de ser mulher. Nada contra o homossexualismo, apenas uma partícula de realce. Eles já assumem, parabéns. Não estou criticando, não estou discriminando, todo o meu respeito, pelo menos eles assumem. Mas tem homem que sente vontade, sente desejo de ser mulher, aproveita o carnaval, se veste de mulher aos 3 dias. Aí depois volta a ser homem de novo. O que eu quero dizer? Não é homofobia. Não estou criticando os gays, estou respeitando. Cada um no seu espaço, na sua dimensão. O meu espaço aqui é do evangelho. Eles assumem. Parabéns por assumir. Você e Deus, Deus e você. Eu e a igreja eu aqui. Mas tem uma assim que se veste de mulher no carnaval, aí depois tira e fica esperando o próximo ano. São como esses que colocam as máscaras para ir aos seus cultos, às suas igrejas, se vestem de cristão, se vestem de salvos e formam um papel. O roleplay, né? Quem faz terapia de casal sabe disso, o roleplay. Vamos fazer aqui uma brincadeira aí, fazer aquela brincadeira na terapia, vamos fazer o papel do marinheiro, do Batman, do policial, essas coisas aí que só quem vai entender essa linguagem é quem já passou por um crivo desse. Roleplay é isso aí, assumir um papel, não sendo aquilo. Mascarados, roleplay, mentirosos, fantoches na mão de Satanás, são eles. Mas é o momento de tirar a máscara diante de Deus. Essa coisa, esse vício, essa depravação de querer ser, de querer mostrar e não ter nenhum intuito, nenhum desejo de mudar, de receber a Cristo, já vem desde do Antigo Testamento. Por esse versículo para terminar. Já passamos dos 25 minutos de homilética, de exegese bíblica. Isaías capítulo 25, versículos 7, 8 e 9. Olha o que a palavra de Deus diz, finalizando com chave de ouro. E destruirá nesse monte a face da cobertura é máscara, viu? E destruirá nesse momento, eu vou falar da palavra em substituição. Destruirá nesse monte da cobertura, máscara, que todos os povos andam encobertos, isso é, máscara, e o véu, é uma máscara, Moisés estava com véu, com que todas as nações se cobrem, diz a palavra de Deus. Aniquilará o monte
para sempre, e assim julgará o Senhor de todos os rostos, e tirará o opróbrio dos seus povos, o opróbrio, o sofrimento, a vergonha e a depravação de toda a terra, porque o Senhor disse. E naquele dia, eis que esse é o nosso Deus, a quem aguardo, né? Avancemos a Ele, Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardamos da sua salvação e gozaremos alegria. Então o que é que a Bíblia quer dizer? Desde a época de Isaías, que subiram ali no monte, o povo de Israel nessa época tudo mascarado, que era pecado, né? Tudo pagando de bonzinho, como nós vemos hoje. A Lagoa Nova, o Brasil, muitas pessoas bonzinhas. Crente tem, são 20 e tantas igrejas evangélicas. Crente de todo tipo, de todo gosto. Fora outros cristãos que não são evangélicos. Todo mundo paga. Com isso eu não estou dizendo que todo mundo é ruim, não. A palavra é para quem usa máscara, está dando de bonzinho, não é. Está na igreja dando de bonzinho, não nasceu de novo, não tem nada a ver com o evangelho, mas quer ser salvo. Parece, mas não é. Então, destruirá nesse monte ali, Israel, que o monte hoje somos nós, toda a cobertura máxima, né? Todos os povos que andam encoberto, Deus vai tirar sua máscara, meu docinho de coco. Meu amado, Deus vai mostrar que você é, diz aqui, que anda encoberto. E o véu, que é a máscara, com que todas as nações se encobrem, Ele vai tirar. Ele quer, nesse momento, Deus não faz vergonha a ninguém. Deus não humilha, Deus quer que você confesse a Ele, que você tira a máscara diante dele. Porque, sabe quando será isso? No dia do juízo final, Deus vai falar, você fez isso, você não era, você não tinha Cristo, e a Bíblia diz que lá haverá choro e ranger de dentes. Então, está anunciada a palavra, está pregado o evangelho aí para quem precisa de Cristo. Eu mesmo tenho que todos os dias tirar minha máscara, tirar meus vícios e revelar quem eu sou, pedindo perdão a Deus, renovando, fazendo uma aliança. Certo? Então, não sou melhor nem pior, sou humano, que estarei sujeito a todos os momentos, sempre me renovar no Evangelho e me renovar em Cristo. Amém.